Olá! Balcão do Consumidor é um espaço relativamente novo que foi criado para resolver tensões, conflitos e impasses entre consumidor e vendedor. É muito possível que em algum momento você poderá se utilizar deste espaço chamado Balcão do Consumidor. Por isso, fique ligado, pois esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados. Quero dar as boas-vindas para Carolina Zenha Saraiva, que tem graduação e mestrado em Direito e é docente do curso de Direito aqui da Ubra e está integrada nesse tema Balcão do Consumidor. Seja muito bem-vinda, professora. Também dar as boas-vindas para Matheus Alves, que é acadêmico do curso de Direito e voluntário dentro da ideia do projeto Balcão do Consumidor. Seja bem-vindo, Matheus. E também dar as boas-vindas para Bruno Gomes, que é funcionário do Juizado Especial Cível e que também tem relação com esse tema Balcão do Consumidor. E antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O consumidor Gilberto Bassani teve um problema com uma fábrica de pneus. Após discordar de um laudo técnico da empresa, ele decidiu buscar ajuda. Eu discordei do laudo, pedi informações e o pessoal me informou que aqui na Ubra teria um posto que eu poderia procurar o PROCON com muita facilidade, digamos. E foi o que aconteceu. O Balcão tentou em um primeiro momento conversar com a empresa. Como não foi possível resolver o problema, Bassani foi aconselhado a procurar um advogado para entrar com uma ação judicial. No primeiro momento eles não conseguiram resolver, tentaram, a ponto que ligaram para o 0800, mas infelizmente a fábrica já tinha emitido um laudo e nesse laudo estava dizendo que não tem garantia. Então eu vou ter que prosseguir com essa situação, vou ter que procurar um advogado que também me instruíram muito bem que aqui dentro da Ubra eu vou procurar alguém que vai me atender gratuitamente, porque abaixo de 20 salários mínimos é possível. O consumidor fala ainda da experiência de poder resolver seu problema dentro da universidade. É um projeto que deve ser inclusive comentado, porque eu não sabia, mas alguém me informou que seria o local mais adequado. E aqui dentro da Ubra, vamos dizer assim, infelizmente, talvez por o consumidor ainda não estar sabendo tanto desse local, eu fui atendido imediatamente. O Balcão do Consumidor busca, através de conversas amigáveis, resolver os problemas jurídicos da comunidade. Os atendimentos acontecem nas segundas-feiras, na sala 311 do prédio 22. Balcão do Consumidor é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar a nossa conversa, professora Carolina, perguntando para você: o que de fato é o Balcão do Consumidor? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. E bom, o Balcão do Consumidor é, na verdade, um convênio que a Ubra fez com o PROCON RS, então com o PROCON estadual, no sentido de nós podermos aqui dentro do nosso campus atendermos a toda a população no que se refere a questões de consumo, né? Então nós trabalhamos hoje no Balcão do Consumidor aqui da Ubra Canoas com o próprio sistema do PROCON. Nós temos uma lista de telefones diretos PROCON fornecedor e o consumidor vem até nós para justamente fazer a sua reclamação, para ter algum esclarecimento acerca de algum direito, alguma coisa. E aí nós fazemos essa mediação via telefone com os fornecedores para tentarmos de forma extrajudicial atendermos aí a demanda do consumidor, conseguir equacionar um eventual conflito, enfim, algum problema que aconteça. Então, a gente trabalha como aqui dentro da Ubra, como se nós efetivamente fôssemos o PROCON RS. Ah, perfeito. Então, foi através desse convênio que a gente conseguiu fazer o uso do sistema do PROCON e também da linha telefônica específica dos fornecedores com o PROCON, o que certamente facilita bastante a gente não ter que entrar naquelas centrais de atendimento comuns. Perfeito. Então, o consumidor ele realmente consegue um atendimento mais rápido e muitas vezes mais eficiente aqui no balcão do que ele consegue em casa, enfim, telefonando do seu celular. Para a empresa. E Exato. Qual é mais ou menos o percentual de assuntos resolvidos? A grande maioria. A gente tem mais de 90% das consultas que são trazidas, nós conseguimos equacionar de alguma forma. Chamando as duas partes. Exatamente. A gente não faz a mediação presencial, a gente faz a mediação via telefone, né?
Então, a gente telefona para o fornecedor, a gente explica todos os direitos que o consumidor tem, eventuais abusividades que estão acontecendo e a gente normalmente consegue. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa recebeu uma conta do celular. Essa conta veio com valores acima do que foi contratado. Nós entramos em contato com a operadora, nós analisamos junto ao atendente da operadora o que está acontecendo, como é que é o plano, o que seria o abuso e normalmente a gente consegue fazer com que essa cobrança seja revista pela operadora. Eles mandam inclusive para o e-mail do próprio balcão um novo boleto. Então, enquanto estavam cobrando 100, mandam um boleto de R$50, que seria o correto, e aí o consumidor já sai com o problema dele resolvido. Olha, então, que é bem bacana. gratificante. Que bacana. Matheus, depois eu quero conversar com você sobre o que significa isso para a tua vida acadêmica, mas agora, aproveitando o comentário da professora Carolina, quem pode se usufruir desse serviço? Somente os moradores do município ou a população mais ampla? A população mais ampla e, inclusive, até as próprias microempresas, pequenos empresários que também sejam de alguma relação de consumo, estejam participando de alguma relação de consumo, porque eles também são consumidores. Tá, então, digamos assim, o município de Canoas, toda a Grande Porto Alegre pode se usufruir. Pode se usufruir do balcão do consumidor, pode ter o auxílio e tanto nos 3 eixos, como Quais são os 3 eixos? informacional, o educacional, o protetivo e o preventivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele também serve, além da proteção do consumidor, atuar de maneira preventiva para que não ocorram novos problemas com os consumidores. Sim. E também informacional no sentido de trazer e levar a educação para as escolas, para os próprios moradores da região ou qualquer pessoa que venha procurar o balcão do consumidor, de informar quais são os direitos e garantias que eles têm. Ou seja, é uma questão, como você falou, de educação, de que todos os envolvidos no processo negocial saibam que existe uma referência a partir da qual eles precisam se pautar nessa relação, seja empresa ou consumidor. Exatamente. Oh, legal. Bruno Gomes é funcionário do Juizado Especial Civil. O balcão do consumidor, como ele se relaciona na área em que você atua? O que acontece? Muitas vezes o público chega talvez com uma informação equivocada e querem de uma forma imediata entrar com uma ação na justiça. E muitas vezes isso acaba não sendo necessário e nós, por conhecermos, por termos o balcão trabalhando junto conosco ali, nós orientamos essas pessoas para que procurem primeiro o balcão buscando uma solução ou até mesmo o atendimento que é gerado ali. Pois aquilo ali já serve para uma base em uma ação judicial. Quer dizer, a maioria dos casos se resolve conversando entre as partes. Exatamente. E às vezes as partes acabam achando que é necessária aquela ação na justiça sem ser, na verdade. Bom, daí, nesse caso, é um segundo passo, se entra na justiça, é outro trâmite. Exato. Isso. A gente aqui na Ubra, a gente tem um grande privilégio, na realidade, porque nós trabalhamos no mesmo prédio com o Juizado Especial e o balcão. Sim. Então, eventualmente, se nós não temos êxito numa tentativa de acordo, enfim, no balcão, e a gente percebe que realmente o consumidor foi lesado, a gente consegue dar essa assessoria no sentido de encaminhar para o próprio Juizado Especial, para lá ele judicializar. Toda a ideia do balcão do consumidor, e isso um dos pontos altos, enfim, do projeto, é que a gente trabalha justamente a ideia de solução de conflitos extrajudicial, que é toda a ideia que a gente tem hoje. Então, um consumidor que vai até o Juizado Especial para ajuizar uma ação, ele vai ter que esperar o fornecedor ser citado, depois ter uma audiência, para daqui a 6, 7 meses ele ter a solução de eventual problema. Sim. Enquanto que no balcão, talvez em meia hora, 40 minutos, nós consigamos fazer esse acordo e ele já sair com a solução do seu problema, né? Olha, que bacana então, é bem, isso, né? bem bacana. Isso tem algum custo, Matheus? Alguém se usufruir desse trabalho? Não, é totalmente gratuito o programa e é justamente para qualquer âmbito, qualquer população, todo mundo pode chegar e usufruir normalmente. Tem algum grupo social preferencial ou independente, digamos, da renda econômica?
O balcão do consumidor independe, né? Diferente do que nós temos, por exemplo, no Juizado Especial ou mesmo no SAJUBRA, que é o nosso serviço de assistência judiciária, nós temos alguns tetos de remuneração, né? Uma base territorial que pode ser atendido, enfim, mas aí são restrições muito do Poder Judiciário. Como nós trabalhamos no PROCON, né? A gente não tem essa barreira. Então, na realidade, nós já tivemos casos de pessoas extremamente simples que foram pedir algum auxílio e nós já tivemos casos de pessoas que só na aparência já dá para ver que são pessoas efetivamente de posse, enfim, mas que estão lá como consumidores e são atendidas da mesma forma. Da mesma forma. E esse balcão do consumidor que existe aqui na UBRA, ele existe em outros locais? Talvez seja importante mencionar isso, outras universidades? Na realidade, o balcão do consumidor hoje, se eu não me engano, no PROCON RS conta com 23 balcões. 23 balcões. Então, o pioneiro é lá em Passo Fundo, né? E depois ele foi, enfim, se disseminando nas outras universidades. Aqui, a UBRA tem uma situação privilegiada, porque agora todos os nossos campi firmaram um convênio com o PROCON. Então, os balcões que ainda não estão funcionando, a partir do ano que vem, 2018, funcionarão. Então, nós temos Gravataí, nós temos Canoas, nós teremos Santa Maria, São Jerônimo, Cachoeira, né? Então, realmente fica uma rede muito interessante nessa ideia da proteção dos direitos do consumidor. Que bacana, essa informação é muito interessante, ou seja, a partir de 2018, onde tiver UBRA, tem balcão do consumidor, onde você pode recorrer para resolver algum conflito mal encaminhado ou se você estiver insatisfeito. Né? Exatamente. Muito legal isso. Exatamente. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, depois para o intervalo e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre publicidade enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe o fornecimento de produtos com omissão de características, a qualidade, informações essenciais que possam, de alguma forma, prejudicar o consumidor na hora da compra do produto. Então, é muito importante que, neste final de ano, por exemplo, o consumidor esteja atento às propagandas, aqueles produtos que são disponibilizados, né, seja na internet, em loja física, que não venha a ser enganado por ocasião da Black Friday, por exemplo, que possa pesquisar antecipadamente os preços dos produtos e não venha a ser, de alguma forma, lesado e enganado na hora da compra. Balcão do Consumidor é o tema do UBRA Conhecimento desta semana. E temos aqui presentes como convidados a professora Carolina Zenha Saraiva, o acadêmico de Direito Matheus Alves e o Bruno Gomes, que é funcionário do Juizado Especial Cível. E eu queria agora, nesse segundo bloco, professora Carolina, quais são os passos que são dados quando alguém tem um problema? Como ele deve proceder? Bom, o Balcão do Consumidor, ele funciona aqui na UBRA Canoas nas segundas-feiras pelo período da manhã e à tarde e na quinta-feira à tarde. E nas outras universidades ele deve se informar. Exatamente, aí cada campus realmente vai ter o seu horário específico. Então, independente de marcar a hora, enfim, o consumidor que se sentir lesado ou que tiver alguma dúvida, pode nos procurar ali no prédio 22, terceiro andar, na sala 311, no prédio ao lado do hospital... A gente deixa o telefone aqui embaixo, do hospital universitário. E sem ficha, enfim, normalmente a gente não tem uma demanda tão grande, então não tem filas, ele é automaticamente atendido. Ele precisa trazer algum documento? Ele precisa trazer um documento com foto, né, porque porque a gente abre uma ficha. E, claro, tudo que ele tiver em termos de documentação na relação de consumo. Então, por exemplo, se foi uma cobrança indevida, trazer o boleto, enfim, todas as informações que ele tem sobre aquele serviço ou aquele produto, né? Qualquer, enfim, evidência que possa nos auxiliar na hora de fazer a negociação. Então, ele chega, ele é atendido no balcão, né? Normalmente o atendimento se dá por um aluno, né? Porque toda a ideia é justamente que os alunos façam
esse trabalho. Aluno do curso de Direito. Aluno do curso de Direito, especificamente a gente busca alunos que estão na disciplina de Direito do Consumidor ou que já passaram por ela, porque eles já têm toda a bagagem teórica para conseguir avaliar se efetivamente há alguma abusividade ou não naquela atividade. Então ele é atendido, ele narra, enfim, tudo o que aconteceu e a gente entra em contato então com o fornecedor via telefone. E tenta, às vezes demora 5 minutos, às vezes demora 40 minutos, 1 hora o atendimento, porque a gente fica tentando, a gente vai argumentando com o fornecedor. E como nós temos acesso ao sistema do PROCON, nós abrimos uma ficha de atendimento que recebe um número do PROCON, então é como se ele estivesse no PROCON RS, tem uma ficha de atendimento que fica ali todo o resumo do que aconteceu, como é que foi o contato, o que o fornecedor disse e se a demanda foi ou não atendida, enfim, e então o atendimento é baixado. Então, quer dizer, ou se resolve lá, ou se resolve num segundo momento. Exato, já tivemos casos de pessoas que voltaram 2, 3 vezes para resolver o mesmo problema, mas acabamos conseguindo. Que bacana. Matheus, você é acadêmico, me diz uma coisa, o que significa essa experiência que você tem no Balcão do Consumidor para a tua formação acadêmica? Eu acho que é uma maneira que eu consigo conciliar a teoria com a prática e ver também que no direito as coisas não se resolvem apenas judicialmente, mas também de forma extrajudicial, como acontece ali no Balcão do Consumidor. Normalmente, durante a faculdade, a gente tem aquela ideia da lide, da judicialização, mas não, muitas coisas podem ser resolvidas através de acordo, tanto da parte consumidora com o próprio fornecedor, quanto em outros meios extrajudiciais que nós temos hoje em dia. Aquilo que você comenta do Balcão do Consumidor, isso também se aplica em todas as outras áreas do direito? Com certeza, todas as outras áreas, para evitar justamente esse número maçante de processos que a gente tem no Brasil hoje. Quer dizer, se houvesse mais diálogo, a gente teria com certeza menos processos. Com certeza. Bruno, você lembra de algum fato só para ilustrar para o nosso telespectador? Sim, como foi citado pela professora agora há pouco, teve um caso de um senhor que ele retornou umas 3 vezes. Isso, logo no início, ele foi uma pessoa que eu acredito que ele já estava no seu limite já pelos contatos que ele tentou fazer com o seu fornecedor e não teve um êxito. Então, ele esteve conosco no Juizado Especial Cível, onde nós tentamos orientá-lo de que não seria a demanda correta ele já tentar a abertura de uma ação diretamente, pois ele não havia tentado o Balcão do Consumidor, o PROCON, ele não havia tentado essa negociação, onde ele foi daí orientado, após muita insistência, muito diálogo, ele foi ao balcão então e conseguiu solução. Embora ele ainda teve algum problema, mas aí questão muito mais do fornecedor dele do que do atendimento em si, mas ele conseguiu uma solução. Uma pessoa que chegou extremamente irritada, acabou saindo com o seu problema resolvido e, vamos dizer assim, calmo, sem aquilo estar lhe incomodando. Sim. E quais são, assim, você lembra quais são os principais casos, principais situações que chegam para você, só para ilustrar para quem está nos assistindo? Sim, assim, os principais, tanto numericamente como são companhias de telefonia, onde elas não cumprem com aquele contrato que o seu cliente assinou logo no início do seu plano. Muitas vezes o plano dura 3 meses e já é completamente desfigurado, aumentam valores, diminuem planos de dados, planos de ligações, coisas desse gênero. Um pouco abaixo disso, companhias envolvendo TVs por assinatura, onde também fazem cobranças indevidas, coisas desse gênero mesmo. Mais na área da prestação de serviços, claro. Praticamente só isso mesmo. Professora Carolina, um outro caso que frequentemente acontece, por exemplo, o sujeito contrata um determinado serviço, e esse serviço não é cumprido de acordo, mas a prestadora ou a empresa também não se nega, mas também não faz. Fica naquela enrolação e prometendo que faz e não faz, e passa um mês, passam 2 meses. Sim. Isso também é uma situação para procurar o Balcão do Consumidor? Com certeza, tanto em relação a serviço como produto, né? Em produto nós temos prazos muito específicos no Código de Defesa do Consumidor em relação à assistência técnica, por exemplo.
Então, passados 30 dias e o fornecedor do produto de alguma forma não resolveu, já está violando o Código de Defesa do Consumidor. E também em relação ao fornecimento, né? Infelizmente, como o Bruno comentou, esses serviços de telefonia, de TVs por assinatura, enfim, que são hoje mais massificados, eles têm uma série de problemas em relação ao consumidor. E para quem já teve a necessidade de entrar em contato com esses fornecedores, é extremamente difícil, você fica muito tempo esperando. Aí você consegue um protocolo, eles dizem que eles vão lhe retornar em 24 horas, eles não retornam, mais 48. Então, ali no balcão do consumidor, como a gente trabalha como PROCON, nós temos tido, digamos que um respeito um pouco maior por parte desses fornecedores, que às vezes não dão retorno para o consumidor e imediatamente no balcão atendem aquela demanda. Agora, se nós percebemos que o fornecedor não resolve o problema e efetivamente houve alguma violação, além de nós darmos alguma assessoria para a pessoa ingressar com uma demanda judicial para a resolução do seu problema, nós temos a possibilidade de enviar uma carta de intenções preliminares, a CIP, que é uma carta que sai do próprio sistema do PROCON, para que o fornecedor preste esclarecimentos no prazo de 10 dias do recebimento. Caso esse fornecedor ele não preste esses esclarecimentos, o porquê que aquele problema aconteceu, nós encaminhamos para o PROCON RS, que é quem tem a legitimidade, então, para abrir um procedimento administrativo e, eventualmente, impor multas contra esse fornecedor, por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Esse caso não resolve o problema do consumidor, mas, pelo menos, o fornecedor tem aquele alerta, através da multa, de que ele não deve reincidir naquela abusividade que ele está praticando. Perfeito, então, também é bem interessante. Até uma questão como o Matheus comentou antes, de educação de formação, da transparência entre as relações. E elas se estabelecem, na verdade, vocês são os intermediários. O consumidor e o fornecedor não sentam frente a frente. Vocês fazem essa intermediação. Exato. Até porque nós já atendemos muitas pessoas muito humildes, enfim, e que não têm conhecimento do efetivo direito. Sim. Às vezes eles entram até um pouco ressabiados, querendo saber se efetivamente eles têm aquele direito ou não. Então, nós, do curso de Direito, que efetivamente temos esse know-how, nós conseguimos realmente fazer um debate com o fornecedor muito mais justo. Claro. Do que o consumidor, que muitas vezes o consumidor já tem, por natureza, a questão da hipossuficiência. E nós temos ainda os hipervulneráveis, que a gente chama, que, por exemplo, são os idosos. Os idosos, eles são vítimas muito fáceis dos fornecedores. Então, a gente chega lá realmente, e eu acho que o interessante do balcão é que nós tentamos, ao menos, fazer um lugar acolhedor, que a pessoa realmente se sinta à vontade para conseguir expor o seu problema. A gente, tenta atender com a maior simpatia, enfim. Por quê? Porque a gente sabe que são pessoas, muitas vezes, que já estão com esse problema há algum tempo e que não estão conseguindo resolver. Então, ali também é para tentar fazer um ambiente mais carinhoso para que a gente consiga realmente chegar nesses acordos. Que bacana isso. Tem alguma idade ou classe social que mais busca esse serviço? Olha, acho que hoje a gente está bem variado, enfim. Mas o que a gente percebe é que o público mais jovem, assim, digamos, até 40 anos, já chega sabendo o que eles querem, qual é o direito. E o público mais idoso, eles chegam querendo resolver um problema, mas eles não sabem exatamente aonde que teve alguma abusividade, se é que tem. Então, a gente tem que ter bastante paciência, explicar bem, enfim, até para às vezes dizer, olha, o fornecedor está certo, enfim, porque nem sempre o fornecedor está errado, Então, a gente tenta fazer isso. E o bacana também desse projeto, como o Matheus estava falando, é que não só é uma junção da prática com a teoria. No atendimento, a gente já vê a evolução do aluno. Então, o aluno que começa o atendimento assim, mais tímido, enfim, quando vê, ele já está se agigantando em relação ao fornecedor. Legal. Então, dá também aquela segurança, aquela autoconfiança para o aluno, que também acho que é bem bacana. Isso é legal, projeto. Bacana. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Sempre
na última sexta-feira do mês de novembro, que este ano será no dia 24, ocorre a Black Friday. A partir de hoje, comecem a fazer pesquisas de preços para verificar se no dia da promoção realmente aquela oferta está valendo a pena. Primeiro, então, façam a pesquisa. Segundo, façam um print dessa pesquisa para garantir realmente a oferta. O PROCON RS oferece ainda uma pesquisa de preços que constará da sua página. Podem acessar tanto pelo Face quanto pelo site do PROCON e Boas Compras no Consumo Consciente. Balcão do Consumidor é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Professora Carolina Zenha Saraiva, qual é o seu recado final? Olha, que a população e a comunidade realmente procure o Balcão do Consumidor. Nós estamos aqui para auxiliar, não só na questão da solução de conflitos, como também na educação para o consumo. Então, se quiserem nos chamar uma escola para fazer uma palestra sobre educação de consumo, um próprio fornecedor para que ele entenda qual é o respeito que ele tem que ter com o consumidor, nós estamos à disposição, né, realmente abertos para esse programa, que eu acho que é bem interessante e pode auxiliar bastante a comunidade. Agora, final de ano, Natal chegando, para que não tenhamos aí as abusividades, muitas vezes por parte dos fornecedores, vingando no dia a dia da nossa população. Legal. Matheus Alves, o seu recado final? O meu recado final, eu reitero as palavras da professora Carolina e falo que também não só a questão dos consumidores, mas os próprios alunos do curso de Direito possam comparecer, possam se voluntariar, que é uma experiência única e creio que enriquece muito o currículo de cada um. Muito bacana. Bruno Gomes, seu recado final? O que eu posso deixar é que pedir para que o pessoal que sentir necessidade nos procure, o Balcão do Consumidor para uma solução amigável e mais rápida. E caso seja necessário, o nosso posto adjunto do GEC também está disponível de segunda a sexta para o pessoal, assim como o balcão. E é isso, que conseguimos solucionar os problemas. Sim. Ok, bacana. Então, muito obrigado, professora Carolina, o acadêmico Matheus, o Bruno, por essa conversa bem ilustrativa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!